Em pronunciamento ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro advertiu para o fato de que o ex-presidente Lula, após a anulação de suas condenações por decisão do Supremo Tribunal Federal, poderá indicar mais 2 ministros para a Suprema Corte. O STF conta atualmente com 7 ministros indicados por Lula e Dilma: Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Alexandre de Moraes, por sua vez, foi indicado por Michel Temer, que chegou ao poder como vice-presidente de Dilma Rousseff. Bolsonaro encetou: a gente não está começando aqui uma campanha para 2022, mas, pela decisão do Supremo, o Lula agora é candidato. Faço uma comparação dos ministros de Lula com os nossos ministros. Se o Lula voltar pelo voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Outro sim, ele admoestou. Inclusive, se o Lula foi eleito, isso é bom até para estimular os petistas. Em março de 2023, 3 meses depois que ele porventura assumir a presidência, ele vai escolher mais 2 ministros para o STF, mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. No ensejo, o chefe de Estado pediu reflexões por parte de todos os cidadãos. Não estou dizendo que vou ser candidato nem que sou o melhor do mundo, mas teremos eleições pela frente. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Me tira de combate, resolvi não disputar as eleições. Quem seria o outro a ir para o segundo turno? É um raciocínio para entender qual será o futuro de cada um de vocês. Dessa forma, o mandatário ressaltou: eu já estou com 66 anos de idade. Até lá estarei com 68. Já estou no lucro, mais para lá do que para cá. Mas vejam o que reserva para o futuro, para vocês, com essa decisão do STF praticamente anulando as condenações do Lula e o tornando elegível. Mais 2 vagas no Supremo para o PT. Ademais, ele desabafou quanto a salvadores da pátria. O Brasil não quebrou no último ano ou no penúltimo, ou no governo A, B ou C. É um problema de décadas. Alguns querem que eu resolva de uma hora para outra. Não quero me intitular faxineiro do Brasil, salvador da pátria, mas acredito que estou fazendo a coisa certa. Que eu acho que uma das grandes virtudes do senhor, e aqui eu estou falando porque é o que eu penso, é que o senhor dá espaço para a gente, o senhor é meritocrata, ou seja, se a pessoa entrega, ótimo, se não entrega. Não está começando aqui uma campanha para 22, mas pela decisão do Supremo hoje o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros, né? E para sentir o quê? Se o Lula voltar para o voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, 3 meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais 2. Tá ok, pessoal? Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. Não querem, eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo, mas vamos ter umas eleições pela frente. Está previsto eleições em 22. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Né? Tira eu de combate, tá? Resolver não disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? Tá? É só fazer um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já estou com 66 anos de idade, até lá vou estar com 68, já estou no lucro, estou lá mais para lá do que para cá, né? Mas vejo qual o futuro reserva para vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, né, dando aí praticamente, né, anulando as condenações do Lula e tornando, então, elegível. Mais 2 vagas no Supremo para o PT. Essas mídias, né, estão perdendo credibilidade dia após dia e nós sabemos onde eles vão chegar. Tá? A mídia que sempre falou em liberdade de imprensa, contra a censura, estão se autocensurando. Tá?
estão cada vez mais desacreditando a mídia no Brasil como um todo. Mas vamos em frente. Essa decisão do Supremo de hoje, então, o Lula está elegível para 22. Bem, o Brasil não quebrou no último ano, no penúltimo ano, ou no governo A, B ou C. O Brasil vem numa situação bastante complicada há décadas. Alguns querem que eu resolva, né? Limpe a casa quase que sozinho de uma hora para outra. Não quero jamais me intitular como o faxineiro do Brasil, aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o salvador da pátria. Mas acredito, né, que estou fazendo a coisa certa. Quando se fala em corrupção, Pedro, eu pedi para você fazer uns cálculos aqui, rapidamente aqui. Fala em corrupção. A corrupção, como eu estava assistindo agora o programa Pingos nos I, né, não foi, o Zé Maria falou muito na questão da Petrobras, mas foi generalizada. É um corpo que está com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. E na Caixa Econômica não era diferente. Então eu pedi para o Pedro rapidamente aqui, nos 8 anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa nos 8 anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais, né, presidente? E no primeiro ano do seu governo, a Caixa teve um lucro maior do que nos 8 anos do governo Lula. Vamos lá. A inflação vem alta também. Ou seja, estamos com uma tempestade quase perfeita pela frente. Talvez seja isso que alguns governadores queiram, pela economia, atingir o governo. Que a briga desses governadores, não são todos, mas desses, não é derrotar o vírus, é tentar derrubar o presidente. Né? E eu quero saber, né, o que vai esperar, o que esse futuro governante pode esperar do Brasil caso ele ganhe umas eleições no futuro. Com esse tipo de política, terra arrasada que estão fazendo no Brasil. Lamento muito, realmente, pelo futuro do nosso Brasil. E o que eu posso fazer? A gente só ganha guerra, pessoal, se tiver informações. Né? Se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das 4 linhas da Constituição. Dentro das 4 linhas da Constituição. Né? Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento, tá? Não é maldade nossa. Esse dinheiro é endividamento. A nossa dívida está em torno de 5 trilhões de reais. É isso mesmo? Pesado, né? Mas tudo bem. Mas está sendo, uma dívida está sendo ali conduzida pela equipe econômica aí do Paulo Guedes. Nós começamos a pagar juros negativos. Juros reais negativos. Juros reais negativos. Tá, então, eu até vi um videozinho do Ciro Gomes, né? Fala baixinho. No governo do PT se pagava juros altíssimos, né? Eu acho que chegou acima de 40%, foi não? Não, ao ano foi na estabilização da moeda lá para a década de 90 do Fernando Henrique. Quanto lembra o percentual que foi? Chegou a uns 35%. 35%. Ao ano, 37%. Mas no governo FHC não chegou mais alto não, essa taxa de juros? Não? Se combatia a inflação, simplesmente aumentando a taxa de juros. Isso quero te atropelar, porque manja é você. Isso refletia endividamento nosso, é isso? Sim, aconteceu um processo de hiperinflação. Para combater o processo de hiperinflação, houve um juros extremamente elevado e isso é um ponto muito importante, presidente. Este processo de juros elevado lá atrás, quando a dívida era muito menor, conseguiu fazer com que o real fosse uma moeda estável. O grande ponto que o senhor está falando, e que é uma questão muito importante fiscal, é qualquer perda de confiança na moeda, por uma questão exatamente fiscal, faz com que a inflação volte. Agora, hoje nós temos uma inflação, mesmo sob qualquer parâmetro da história do governo brasileiro, baixa. Então, o que acontece, só para finalizar? Houve uma redução de juros, presidente, que nunca houve, com uma inflação baixa. Então, essa taxa de juros real, que é a taxa de juros
nominal menos a inflação, ela existe pela grande confiança que existe do mercado, dos agentes econômicos na economia no senhor. Rapidamente aqui, o Pedro é bem mais novo do que eu, né? O que eu vi acontecer agora há pouco no Brasil me lembrou do tempo de garoto, quando eu assistia no cinema do Seu Lelé, em Eldorado Paulista, filme de cowboy. Então o cara assaltava, por exemplo, algo na Califórnia e começava uma cavalgada, né? Uma desembalada, correr em direção ao México. Uma vez transpondo a fronteira com o México, estava tudo resolvido, ele não podia mais ser preso e alguns torciam para o bandido, outros torciam para a patrulha, mas aqui no Brasil parece que a mesma coisa acontece hoje em dia.